Fala rubro-negro, fala rubro-negra, aqui Ivarov na área para mais um Ivarov Análise. Seja muito bem-vindo. E aí, como vocês estão? Eu estou muito revoltado. O Flamengo foi derrotado pelo Lanús por 3-2 no Maracanã de virada no jogo da volta da Recopa Sul-Americana. Mas antes de falar da partida, não se esqueça de ajudar o canal a crescer. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Agora, sem enrolação, vamos falar do nosso Mengão. E escalação na tela para você. O Filipe Luís, cara, fez a pior escalação do Flamengo desde que ele se tornou treinador profissional. Eu duvido você encontrar uma escalação tão sem critério quanto essa. Assim, o Filipe Luís, ontem, ele botou esse time. Não tem justificativa técnica, tática para o que ele fez ontem, porque foi uma escalação assim para afrontar o torcedor, para ele mostrar, caso o Flamengo fosse o campeão, né? Se eu chegasse aqui comemorando, feliz, ele na coletiva ontem, nossa, olha como eu sou estudioso, para se exibir para a Europa, que é o sonho dele, que ele tanto deseja, né? Porque assim, foi uma mudança 100% por ego. Não tem nada tático ali, não teve plano de jogo, como ele falou no pré-jogo ali para a ESPN. Nada, foi uma invencionice. Eu falei na análise anterior, cara, final não é para fazer teste, final não se inventa. E aí ele foi lá e fez essa maluquice toda. A primeira foi o Danilo no lugar do Léo Ortiz. A mudança correta, o Léo Ortiz não tá jogando nada. Aí depois o Ayrton Lucas no lugar do Alexandre. Eu não entendi, cara, o Ayrton Lucas ele já fez um 2025 muito abaixo, né? E aí o Lanús com vantagem no placar e jogando fora de casa, é óbvio que o Lanús não ia atacar o Flamengo, incomodar o Flamengo. E você colocar o Ayrton Lucas, que a principal característica dele é a velocidade, é um erro. Pô, você vai colocar um jogador de velocidade contra um time recuado, não faz o menor sentido. Aí depois ele colocou o Everton Araújo de titular. Cara, olha só, o garoto até que jogou bem já adiantando aqui alguns detalhes. Mas assim, cara, de novo, o Lanús é um time limitado, que estava com vantagem no placar, estava jogando de visitante, não ia incomodar o Flamengo. É óbvio que os caras iam ficar na retranca. E aí ele botou Pulgar e Everton Araújo, dois volantes de marcação ali contra um time defensivo recuado. Outro erro absurdo, apesar do garoto ter jogado bem. Mas foi um erro. Era ou ele para ter colocado o Paquetá de segundo volante, que eu já cansei de falar, ou se ele não gosta de Paquetá de segundo volante, que tivesse colocado então o De La Cruz. Pô, Pulgar e De La Cruz seria bem melhor, bem mais criativo, ofensivo, né? Aí depois ele colocou o Lino, que não tá jogando nada. Faz tempo, vive de uma outra atuação boa, mas assim, nada que justificasse ele ter começado de titular ontem no lugar do Cebolinha, que vem bem, é um dos poucos assim, nesse início de ano, que você pode falar que vem bem, aí ele foi banco. Carrascal também é uma firula danada, né? E o Plata de centroavante, que é o jogador preferido do Filipe Luís, é o jogador alérgico a gol. Cara, a minha análise, a minha visão é que assim, o que o Filipe Luís queria do Plata é o que o Luiz Henrique no PSG fez com o Dembélé. O Dembélé é um jogador de beirada livre, joga pelos lados, e que se tornou um centroavante ali, né, no esquema tático do Luiz Henrique do PSG. O Filipe Luís com o Plata queria a mesma coisa. Só que o Plata é um jogador alérgico a gol, ele não sabe fazer gol, ele toma várias decisões erradas. Quando é para tocar, ele chuta, quando é para chutar, ele toca. É um jogador limitado, não sabe fazer gol, não sabe tomar decisão, ele não é esse tipo de jogador. E o Filipe Luís insiste com esse teste, já tentou várias e várias vezes em 2025, não demonstrou bom resultado. Cara, o Plata deve ter menos gol que o Alacian, que é reserva aí tem uns 6 meses. Ele entrou aí no sub-20 aí, né? Então assim, fraco. A escalação ridícula, medonha, total invencionice, não tem nenhum critério técnico nessa escalação. Apita o juiz e rola a bola. O que eu vi da partida? Uma atuação medonha, medíocre, horrível, né? Eu falei na análise anterior que ia estar no top 10
a atuação do Flamengo contra o Lanús na Argentina, essa também vai estar no top... Não, essa com certeza vai estar no top 5. Essa com certeza vai estar no top 5, porque o Flamengo foi uma atuação horrível, horrível. Um Flamengo que não tinha jogador para criativa ali para furar a retranca do Lanús. Obviamente, já sabendo que o Lanús ia ficar aqui na defesa, né? O Flamengo trocando passe em U, né? Aí a bola chegava no Carrascal, voltava pro Pulgar, o Pulgar pro Everton Araújo pro Samuelino, voltava pro Ayrton Lucas, aí voltava pro Léo Pereira e ficava nessa, tocando passe em U, sem furar a retranca, aí até que cruzamento. Aí eles cruzavam pro Plata, de 1,70 m, que não sabe cabecear, não sabe fazer gol. Que palhaçada, né? Isso que foi o Flamengo, trocando passinho e cruzamento, chuveirinho. Aí ficava no ataque, né? Não saía nada. Não tinha um passe diagonal, não tinha uma tabela, não tinha uma jogada pelo meio. Era só ficar trocando passe pro lado e para trás e aí chuveirinho. Não saía nada. O Flamengo não construiu nada. Tomou um gol numa lambança do Ayrton Lucas, 100% do Ayrton Lucas. Eu não sou o maior fã do Rossi, mas eu não achei culpa do Rossi no gol. Ele ali também fez certo em não fazer a falta ali. Se ele faz a falta ali, ia ser um prejuízo ainda maior, que ele ia ser expulso. E o Flamengo do Felipe Luiz com 1 a menos, pô, esquece. Tomou esse gol, uma lambança do Ayrton Lucas, escolha do Felipe Luiz, né? O Flamengo só empatou, foi pro intervalo com 1 a 1, porque teve um pênalti, né? Pênalti claro. E se não fosse esse pênalti, o Flamengo ia pro intervalo perdendo. Intervalo de jogo, uma atuação horrível. O Felipe Luiz resolve não mudar no time. Ele não mexeu no intervalo. Aí, segundo tempo, aí ele vai lá e faz as substituições dele antes dos 60 minutos, né? Aí ele coloca o Pedro e tira o Carrascal, a mudança ali que o Plata saiu do centroavante, foi para a ponta direita, né? O Cebolinha no lugar do Samuelino, mudança 6 por meia dúzia, na mesma função ali, né? O time continua a mesma porcaria, não melhora, é um abafa ali que o Flamengo tenta, não tem nenhuma jogada individual ali, uma jogada coletiva ali, alguma coisa que você vê, uma melhora ali, técnica, tática, não tem nada, é só um abafa ali, cheio de cruzamento, cheio de chuveirinho, chutão pra frente, não tem melhora nenhuma. Aí depois ele faz mais 2 substituições, que é o Lucas Paquetá no lugar do Plata, e aí o Lucas Paquetá que vira volante, vira ponta, joga ali pelo lado direito, e depois ele coloca o Jorginho e tira o Everton Araújo. Cara, assim, o Everton Araújo jogou bem, né? Mas eu não teria colocado o Jorginho ali, né? O Jorginho entrou, jogou bem, até fez o gol ali depois, mas eu não teria colocado o Jorginho ali. Teria colocado o Dela Cruz, né? Que já que ele começou com o Everton Araújo, né? Então, que tivesse colocado o Dela Cruz, né? Porque o Jorginho estava sem ritmo de jogo, né? Pô, você colocar um jogador sem ritmo de jogo, recém-recuperado de uma lesão, numa final onde o Flamengo precisava do resultado, onde o Flamengo ia ter que se correr, se desgastar e botar um jogador desse, eu não achei que foi uma escolha boa, correta, apesar do Jorginho ter ido bem. Então, assim, foi uma escolha ruim, né? Ali, depois ele faz a pior escolha, pior substituição, pior mudança, que foi o Bruno Henrique no lugar do Varela. Uma substituição que não faz o menor sentido. Cara, seria uma mudança muito melhor, se ele tira o Pulgar e ele colocasse o Luiz Araújo, ou seja, ele ia tirar o Paquetá da ponta direita, ia colocar o Jorginho, ia ficar Jorginho e Paquetá ali na dupla de volantes, o Luiz Araújo, o Arrascaeta e o Cebolinha ali no meio campo ali, e o Pedro de centroavante. Cara, aí ele me inventa
tirar o Varela para colocar o Bruno Henrique, aí ele muda o time assim completamente. O time começa a jogar com 3 zagueiros. O Cebolinha vira ala direito, que ele nunca jogou nessa posição, acho que nem na carreira dele. Aí em 45 minutos o Filipe Luís resolve fazer essa maluquice. Treinador que quer mudar para exibir. Olha só como eu mudo o time, mas o time jogou nada, piorou, porque ele quer inventar, ele quer ser o mister e ficar fazendo o Flamengo de teste. Mudou, uma mudança assim, sem pé nem cabeça. O Flamengo não melhorou, não jogou nada. Fez o gol ali da virada para ir para prorrogação de pênalti, porque de bola rolando não ia fazer o gol, ia terminar 1-1, o Flamengo ia perdendo um tempo normal, né? E ali fez o gol de pênalti, outro pênalti, eu achei pênalti. Foi para prorrogação por causa de um pênalti, porque um gol de jogada trabalhada não ia achar ali de jeito nenhum. Na prorrogação, o Filipe Luís tirou o Danilo, cansado, né? E botou o Léo Ortiz, outra mudança errada. O Léo Ortiz não tá jogando nada, né? Era para ele ter colocado o Vitão, né? O Flamengo ali na prorrogação cansou. Ali a defesa, principalmente a defesa ali, o Danilo, que estava machucado, cansado, o Léo Pereira, o Ayrton Lucas, né? Ali ficou todo mundo ali pregado e o Lanús ali fazendo uma mudança atrás da outra, botando sangue novo, e o Flamengo já tinha gasto todas as alterações ali. Cara, olha. E aí veio o castigo lá no final da prorrogação, no finalzinho mesmo, um gol de cabeça do zagueiro deles, né? 3-2 no agregado, 2-2 no placar do jogo da volta, né? E aí ainda tomou mais um gol assim ridículo, né? Cara, assim, atuação nojenta para esquecer, assim, o time jogou mal, as mudanças foram péssimas, a escalação foi péssima, as mudanças foram péssimas, o Flamengo jogou nada, vai ser uma das piores atuações do Flamengo no ano, né? Enfim, acho que já falei pra caramba, né? Vamos para análise individual. Mas antes, não se esqueça de fortalecer o canal. Em poucos toques ou cliques você ajuda o canal a crescer sem sair do lugar e sem me pagar nada, né? Análise individual só com excelente, muito bom, bom, normal, ruim e péssimo. Rossi, ruim. Varela, ruim. Danilo, normal. Léo Pereira, normal. Ayrton Lucas, péssimo. Pulgar, ruim. Everton Araújo, bom. Carrascal, ruim. Arrascaeta, muito bom. Samuel Lino, ruim. Plata, ruim, né? Os reservas que entraram no segundo tempo ali, né? O Jorginho foi o único que entrou bem ali, apesar de a minha escolha ali não seria de colocar ele, mas foi o único que entrou bem. O resto ali ninguém entrou bem. Paquetá entrou errando tudo. Cebolinha não foi bem, talvez pelo fato dele ter jogado numa posição completamente diferente. Pedro não foi... Ninguém foi bem ali, né? E o técnico Filipe Luís, péssimo, horrível, assim, decepcionante esse início do Filipe Luís, né, em 2026. Cara, essa escalação ali, sem pé nem cabeça, horrível. Cara, então é isso. Falei demais. Não se esqueça de ajudar o canal a crescer. Curta, se inscreva e compartilha. Na análise anterior, eu falei do jogo contra o Lanús. A análise do jogo contra o Lanús bateu mais de 4.000 visualizações. Caramba, fiquei muito feliz por isso, né? Brigadão aí por cada um que compartilhou, né? Pô, é o recorde do canal ainda. O canal tem menos de um ano, já alcançando marcas incríveis. Muito obrigado. E depois vai lá e confira também, né? Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais. Valeu, até a próxima. Fui!